Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos falar de estruturas simplesmente encadeadas e vamos ver também como que a gente representa computacionalmente uma lista simplesmente encadeada. Então, nas aulas anteriores, a gente estudou os conceitos de listas, pilhas e filas. Então, se vocês não se recordam, né, do que é cada uma dessas coisas, cada um desses conceitos, dei uma revisada aí nas aulas passadas para que vocês se interem. E a gente estudou também a implementação sequencial dessas estruturas de dados. Tá? E a gente viu que a alocação sequencial é a maneira mais elementar de se implementar e trabalhar com essas estruturas. No entanto, a alocação sequencial ela tem uma série de limitações, né? O tamanho máximo deve ser conhecido previamente. Então, o número de posições da sua estrutura, né, o tamanho máximo que ela vai comportar de elementos, você tem que saber isso previamente. Então, você tem que estabelecer esse máximo e aí, se você acabar tendo que passar esse máximo, você começa a ter problemas, você tem que montar estratégias próprias para poder contornar essa situação, criando novas estruturas, copiando dados, um processo trabalhoso. Então essa é uma limitação, né? Ter que saber o máximo de elementos que você vai ter que trabalhar. A estrutura ela ocupa o tamanho total na memória, mesmo não estando completamente ocupada. Então, se eu tenho uma estrutura sequencial de 1000 posições e só tenho um elemento nela, ela vai estar ocupando um espaço de 1000 elementos na memória. Então, ela ocupa sempre todo o espaço. Tá? Mesmo que eu tenha um, ou até mesmo se ela estiver vazia. Se ela estiver vazia, mas estiver alocada, ela vai ocupar todos os espaços como se tivessem elementos ali, só que não tem. Então, a questão do espaço é uma outra limitação. Não é possível ampliar a capacidade com complexidade baixa. Ou seja, uma vez que você tem a sua estrutura, definiu o máximo de elementos, não é tão simples você ampliar, né, essa estrutura. Na verdade, para você ampliar, você vai ter que transferir elementos para uma outra estrutura, então você vai ter uma maior complexidade de espaço, vai ter também uma complexidade aí, no mínimo n para poder pegar todos os elementos e transferir para nova estrutura. Então assim, não tem um jeito aí simples da gente pegar e aumentar a capacidade da nossa estrutura sequencial. E não existe garantia de poder ampliar contiguamente a estrutura na memória. Então, assim, se a nossa memória, por exemplo, estiver muito cheia, e eu não tiver, sei lá, quero alocar uma estrutura grande, de repente uma lista grande de, sei lá, 1 milhão de elementos, né, dependendo da situação. Lógico, estou até exagerando um pouco, mas é só para vocês entenderem. Pode ser que não tenha 1 milhão de blocos sequenciais um na frente do outro, naquele momento ali disponíveis em memória. E aí você não vai conseguir alocar essa lista, porque a lista sequencial ela é contígua na memória. Então você não vai conseguir, né, de uma certa maneira, às vezes nem criar e de repente nem ampliar. Né? Se você quiser criar uma estratégia para criar uma segunda estrutura e tal, você não vai conseguir fazer isso. Então essas são limitações, né, que às vezes inviabilizam bastante certas aplicações. Tá? Então determinadas aplicações acabam ficando complicadas da gente trabalhar com esse tipo de estrutura por conta desses problemas que elas trazem. E aí nós temos um outro tipo de alocação, tá? E implementação dessas estruturas que não tem essas limitações.
né? E aí a gente está falando da alocação encadeada. A alocação encadeada ela consiste em definirmos nós, tá? A gente vai definir nós, que vão ter os elementos que a gente deseja, né, colocar nas nossas estruturas, e cada nó também vai ter uma referência para outros nós. Tá? Então essa é a ideia. Eu tenho um nó que vai ter o dado que eu quero e tem também uma referência para o próximo nó, para o anterior, depende da estratégia que a gente for implementar. Quando a gente fala de encadeamento simples, né, a gente está falando sempre de uma referência ao próximo elemento. Ok? E a vantagem, né, dessa forma de alocação é que os nós, né, os nossos dados, na verdade, eles vão ficar distribuídos na memória. Então, eles não precisam estar contiguamente ali, um na frente do outro na memória, ter esse espaço ali contíguo, sequencial na memória. Isso não é necessário. Eles podem estar distribuídos porque a gente está com referência. Então, o primeiro nó pode estar num lugar da memória, mas ele tem a referência para onde está o outro, mesmo que ele esteja em um lugar totalmente distante, um endereço totalmente distante desse primeiro, mas ele tem a referência. Então, essa é uma vantagem. Uma outra vantagem é que a gente vai alocando nós conforme o necessário. Então, a gente não vai ter aquele problema de, se eu quiser alocar uma lista grande, vou ter que alocar tudo de uma vez, aquilo fica ocupando espaço ali desnecessariamente. Nessa estratégia, não. A gente vai, precisei de mais um nó, aloco. Então, a gente só vai ocupando o espaço que a gente precisa. A gente não vai ocupar espaço que vai ficar lá em memória que não está ocupado com o elemento. Tá? Então, a gente aloca espaços que vão estar usados. Precisei de mais um espaço? Aloco. Precisei de mais um? Então a gente vai alocando por demanda. E assim a gente não tem espaço ocioso na memória, né, que a gente está ocupando sem utilizar. Bom, o tipo mais elementar de alocação encadeada são as estruturas simplesmente encadeadas. Tá? Então a gente vai ver que existem mais de uma maneira da gente trabalhar com estruturas encadeadas, tá? A maneira mais simples é trabalhar com estruturas simplesmente encadeadas. Nesse modelo, as estruturas elas são um conjunto de nós, onde cada nó possui um elemento e a referência para o próximo nó. Então, essa é a ideia da estrutura simplesmente encadeada. Você tem apenas o elemento que você quer guardar naquele nó e uma estrutura para uma referência para o próximo nó. E o nó final ele vai ter uma referência nula, uma vez que ele não tem próximo, já que ele é o último, não tem ninguém na frente dele, então ele tem uma referência nula. E a gente representa as estruturas sequenciais através da referência para estruturas encadeadas através de uma referência para o primeiro nó dessa estrutura. Então, sempre que antes a gente tinha que representar através lá de realmente um tipo e tal. Aqui não, aqui a gente não vai ter, na verdade, uma estrutura englobando todas os nós, nada disso. A gente só vai ter uma referência para o primeiro nó. E é assim que a gente vai representar. Fica tranquilo que isso vai ficar mais claro aí ao longo das nossas aulas. Bom, e a primeira estrutura que a gente vai falar são as listas simplesmente encadeadas. Então a gente já viu o conceito de lista, a gente já sabe o que é uma lista, e agora a gente vai ver como que a gente representa computacionalmente uma lista simplesmente encadeada. Então é isso que a gente vai ver agora. Para a gente representar uma lista simplesmente encadeada, a gente vai precisar definir a representação dos nós que vão compor essa lista. Então, a gente precisa criar um tipo, uma estrutura que represente um nó dessa lista. Tá? E como a gente viu, a representação da lista nada mais é do que a referência para o primeiro nó. Então, na verdade, para representar computacionalmente uma lista, nada mais do que a gente precisa
saber como representar um nó. Então, a gente tem que definir computacionalmente como que a gente representa um nó, porque a representação da lista nada mais é do que a referência para um nó. Ok, galera? Então, vamos ver aí como que a gente faz para fazer a representação computacional, né, de um nó e, consequentemente, também como que a gente faz a representação de uma lista simplesmente encadeada. Bom, pessoal, então, antes da gente definir de fato o tipo, a gente vai criar aí a diretiva ifndef-define para garantir que, caso a nossa biblioteca seja incluída mais de uma vez, ela não vai de fato ser incluída em duplicidade e gerar um erro de compilação. Tá? Ela vai ser incluída apenas uma única vez. Então a gente usa essas diretivas para garantir isso. Então ifndef lista encadeada, define lista encadeada, endif. Ok. Agora, nós vamos incluir as bibliotecas que a gente vai precisar usar aqui, que são stdlib e stdio. E agora sim a gente vai começar a definir um tipo para representar o nosso nó de uma lista simplesmente encadeada. Então, o primeiro passo eu vou definir aqui um tipo que é o noenc, tá? Eu vou definir underline noenc e depois passar para noenc. Isso é um artifício que a gente usa para facilitar na hora da definição do tipo. Então, eu vou criar uma struct, chamada underline noenc, mas eu vou me referir a ela sem o underline, somente como noenc. Por que a gente precisa fazer isso? Porque agora a gente vai estar trabalhando com tipo recursivo. Tá? A gente já vai ver o que é isso. E para isso a gente vai precisar usar. Então, agora eu vou criar a minha struct de fato. Type-def struct underline noenc. E aí, essa minha estrutura é a estrutura que vai representar um nó de uma lista simplesmente encadeada. E o primeiro passo é eu definir aí um campo para guardar o elemento. Então vou colocar aqui int elemento porque eu estou, nesse caso, querendo definir um nó para uma lista de inteiros. Mas se vocês quiserem, quero definir uma lista de char, só botar char aqui, de caracteres. Quero definir uma lista de números reais, bota float. Eu tenho uma struct pessoa, que era uma lista de pessoas. Pessoa. Enfim, vocês podem usar o tipo que vocês quiserem aqui e vocês vão ter uma lista desse tipo. Essa é a ideia. Lógico que para tipos de struct, tipos compostos assim, a gente precisa fazer algumas alterações na operação de comparação e também na operação para leitura, para exibição, enfim, tem que dar uma formatada nisso aí. Do resto, é análogo. Então aqui a gente vai trabalhar com uma lista de inteiros. E agora o nosso nó ele tem que ter uma referência para o nó seguinte, o nó que vem depois dele. Por isso a nossa estrutura ela é encadeada. Então agora a gente tem que ter uma referência deste nó, estou supondo um nó em questão, para o nó seguinte. E por isso a gente precisa então de um ponteiro para apontar para o próximo nó. Então nós temos agora um ponteiro para o próximo nó. Então a nossa estrutura ela vai ser composta, cada nó ele vai ter esses dois dados. Um é o elemento que aquele nó está carregando, o elemento que está naquela posição da lista, por assim dizer, e o outro é um ponteiro para o nó seguinte, para que a gente possa ir saltando de nó em nó, percorrendo cada posição da nossa lista. Então essa é a ideia. Então percebam que dentro da minha estrutura de nó encadeado, eu usei um campo que também é de nó encadeado. Por isso que a gente tem aqui um tipo recursivo, porque na definição desse tipo
eu usei ele mesmo. E aí, por isso que a gente precisou dessa primeira diretiva aqui, ó, para que isso funcione, senão não poderia me referir, né, a noenc aqui direto, uma vez que esse tipo não está completamente definido ainda. Então, nesse caso, eu preciso, né, colocar essa diretiva aqui. Ok, pessoal? E então o nosso nó ele está aí definido, tá? E como eu falei para vocês, a nossa lista nada mais é do que uma referência para o primeiro nó, né, o nó que inicia essa lista. Então, vamos definir aqui um tipo, struct noenc asterisco, porque a nossa lista ela vai ser uma referência para um nó e vamos chamar de lista. E aqui nós temos nossa lista, ela é uma referência para um nó encadeado. Então essa é a ideia. Então, gente, a gente definiu aqui, né, o que é um nó, definimos um nó e definimos também uma lista, como eu já tinha falado para vocês, que é nada mais, nada menos que uma referência para o primeiro nó. Ok? Então, nossa operação de definição, né, da nossa lista e do nosso nó está terminada. E a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos acerca de alocação encadeada e também entendido como que a gente faz para representar aí computacionalmente listas simplesmente encadeadas. Ok, galera? Revisem, tá, esses conceitos, refaçam aí o exemplo. É muito importante estar com isso aí bem praticado, porque a gente vai usar essa representação, né, ao longo das nossas aulas e é muito importante que nós a conheçamos bem. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.